Este podcast é oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers, uma comunidade que nós temos com donos de escola que estão esparramados pelo Brasil. Se você também é dono de escola e quer fazer parte dessa comunidade, acesse o QR Code aqui na tela deste podcast e assim você vai fazer uma parte de uma comunidade forte, com donos de escola que estão crescendo, evoluindo e estão dentro desta comunidade para compartilhar, para servir e para se ajudar. Então esse é um podcast oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Educatão Podcast, um podcast de educação voltado para você, mantenedor de escola, você, mantenedor de instituições de ensino, uma mensagem de conhecimento, de informação para acelerar o seu crescimento, atingir os seus resultados e, obviamente, também fazê-lo se desenvolver naquilo que compete à sua mentalidade, ao seu comportamento. E hoje nós temos uma pessoa muito especial que veio falar sobre um tema importante, que na nossa visão, cada vez mais, as escolas elas estão tendo dificuldade de olhar para isso, não só as pequenas como as maiores, no que compete à segurança dos alunos. De nada adianta ter uma boa infraestrutura, um bom sistema de ensino, uma instituição que traga valor se você também não cuidar daquilo que compete à segurança dessas crianças, desde o momento que elas saem de casa até a chegada na escola. Então nós vamos trazer esse assunto muito forte para vocês poderem entender o valor disso na sua escola, tudo bem? Então estamos aqui com a Juliana, da Cardeal Seguro Escolar. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Everton. Estou super feliz de estar aqui com você. Legal. Com pessoas que têm nome muito importante dentro da área da educação que já participaram, então estou muito feliz. Obrigada. Agradeço você, agradeço sua esposa também que está aqui conosco. Seja bem-vindo, tá? De verdade, para nós, é importante trazer no nosso podcast essa visão do seguro, essa visão da segurança dos alunos, porque as instituições elas estão entendendo cada vez mais a importância de se gerar valor, né? Não é você falar de preço, mas sim valor. As instituições que querem se desenvolver, que querem acelerar, que querem crescer, elas precisam olhar para valor. E a segurança traz valor, gera valor, sim. Porque o pai, ele consegue ter uma tranquilidade. Poxa, meu filho pisou para fora de casa, ele já está segurado pela instituição que ele estuda. Isso. Então eu queria entender um pouquinho sobre este valor que vocês estão entregando para dentro dessas escolas, para dentro das instituições. Quais são os passos ali que a gente precisa entender que fazem parte desse seguro? Tá. Mas antes disso também entender um pouco de você, como mãe, como esposa, sim, como empresária, como equilibrar tudo isso, que é um baita desafio, ainda mais sendo mulher, né, sim, que acaba tendo que controlar tudo. Tudo, tem que... Mãe ainda de criança pequena que vai para a escola, então tá tudo interligado ali, né, então tem tudo isso envolvido. Mas então, para me apresentar, né, eu já atuo com a parte comercial faz em torno de 18 anos já que eu trabalho com isso, então eu já atendo, lido com pessoas, né, já todo esse período, todo esse tempo. A Cardeal é uma empresa que cresceu exponencialmente, de forma muito rápida, porque a gente faz um trabalho diferenciado, né, a gente pode dizer. Por quê? Eu costumo dizer que o fato da Juliana, quando a Juliana passa a tomar, né, à frente da empresa ali como uma pessoa que é mãe e que entende da necessidade, sim, é algo que gera essa diferença que a gente diz que a empresa tem hoje. Então, por exemplo, eu já trabalhava com seguros, né, no normal, dentro de todas as outras áreas, até que surgiu o escolar e aquilo me veio uma luz. Eu falei, peraí, mas como assim o seguro escolar para acidentes? Até que eu entendi o que ele traz para as famílias e para a escola. Então, quer dizer, eu enxerguei ali um nicho muito importante para as escolas, para que elas entendam, mas eu também enxerguei como mãe algo surreal. Tanto que muitas pessoas que trabalham com seguro querem trabalhar com isso, mas não conseguem entender, porque não olham como pai, como mãe, olham só como profissional. E a gente tem que ter esse olhar crítico do quanto isso pode gerar tranquilidade para ambas as partes, né? Então, quando eu iniciei, eu tinha só a minha filha estudando, hoje ela tá para fazer 6 anos, e na hora que surgiu o produto eu pensei, poxa, o que foi primordial para quando eu matriculei minha filha na escola? Ela começou a ir para a escola com 9 meses. Tá. Então ela era bem pequenininha, imagina, não sabia falar. Então
sempre a gente passava, eu e meu marido, a gente passava em frente a uma escola, falava, eu quero que quando a gente tiver um filho, eu quero que estude aqui. A gente sempre tinha essa visão, uma escola mais de bairro, mas que me chamava muito a atenção e que eu queria, próximo de casa. E aquilo foi me tomando, até que fui, né, fazer a visita. Escola linda, escola muito legal, muito localizada. Mas o que me pegou? É seguro? Né? Como que é? A gente pensa em tudo, né? Mas tem escada, tem degrau, tem parque, tem brinquedo alto, tem escorrega, tem aqueles balanços né, que são mais rústicos, assim. Sim. Daí você pensa mil coisas. Enfim, então, para mim, eu já enxerguei, né, ali que, como mãe, eu falei, poxa, muito legal uma escola ter um produto desse, porque se minha filha cair e se machucar, eu tenho todo o amparo que a escola puder, né, porque ela tá me concedendo esse benefício de levar para a melhor estrutura médica que eu quiser. Se eu quiser levar para um hospital em específico que eu quero, eu posso. Se for um dentista, né? Minha filha bateu a boca, quebrou o dente, que é muito comum acontecer. Depois eu ainda vou citar, quero falar sobre isso. Sim. Acontece de bater a boca, quebrar o dente, eu quero levar na minha dentista, já que minha filha já passa desde pequenininha. Eu posso levar. Não fica naquela pendência de, poxa, eu vou levar para o plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde odontológico. Eu vou ter que pagar por esses custos. Então tem tudo isso. Então, ok, foi ali que eu enxerguei, né? Juliana mãe enxergou a possibilidade. Oportunidade, né? Deu uma oportunidade de que eu visse, né, um valor agregado para aquela escola em específico. Aí, engravidei de um menino que meu filho acha que ele é Homem-Aranha, né? Que ele pode escalar tudo, que ele é imortal, que ele nunca vai se machucar. Então, assim, depois dele, não que eu já trabalhava com escolar quando ele nasceu, mas hoje eu vejo mais ainda necessidade, porque Sim. a minha filha nunca, né, foi de fazer, mesmo ela sendo muito quietinha, muito certinha, muito meiguinha, nunca foi espoleta, eu ainda pensava, poxa, pode acontecer. Mas com meu filho, eu já fico assim. Hoje ele já vai pra escola e eu fico com a cabeça fervendo lá. Né? Porque eu sei que ele sobe, ele não tem medo das coisas, ele é destemido. Se ele tá no alto, ele pula mesmo. Então, criança é assim, criança natural, é assim o tempo todo, né? E daí, linkando ao fato de como que foi, né, que a Cardeal se tornou a Cardeal Seguro Escolar. Quando você faz pesquisa de mercado em relação aos pais, o que os pais buscam na escola quando vai fazer a matrícula do aluno, a primeira coisa que aparece é a segurança. Sim. Eu tenho até um gráfico que eu posso até te mostrar. Tem lá, acho que, não sei se são 8 itens, 10 itens que foram linkados. E todas as pesquisas que foram feitas, a primeira opção, o ponto mais importante para os pais matricularem a criança naquela escola é a segurança. Total. Concordo. Então, com certeza, você como pai também pensa que... eu fiz um teste que foi até louco. A escola que as crianças estudam é uma escola que tem ali 2 pavimentos, né? E aí, quando eu e minha esposa nós subimos as escadas, eu já fiquei imaginando, ó, o Henrico vai subir, Estela também. E aí tinha aquelas grades de proteção, né? Sim. Quando é uma grade, é o que a gente coloca também tela ali a tela, isso. E aí eu comecei a fazer um teste de meio que ficar jogando meu corpo pra ver se aquilo ia segurar. E a moça ficou me olhando, pai, tá tudo bem? Eu falei, não, eu só tô entendendo se isso aqui funciona, né? Porque pai, se a Estela subir ou o Henrico principalmente, isso daqui vai conseguir... tem que segurar eles ali. Aí ela colocou até mesmo naquela frestinha que tem ali quando você abre a porta, às vezes a criança coloca o dedo e aperta. Aí eles têm como se fosse uma borracha que tampa aquilo ali que a criança não consegue botar a mão. Eu falei, pô, legal. Porque isso preza muito, né? É uma preocupação, imagina só. São as nossas maiores joias, né? É o que eu falo. Poxa. Eu falo sempre assim, o pai, a mãe, deixa a criança na escola não é porque quer, principalmente os menores, né? A gente tá falando aí de necessidade, eu vou trabalhar, e daí é o que eu falo assim, ó, você sai de casa, arruma seu filho, sua filha, põe no carro, leva pra escola, a escola abre o portão, a tia vem, pega, e você tá virando as costas e deixando o seu bem mais precioso, o amor da sua vida, o seu filho, pra escola cuidar. Total. A gente fala que tá ali pra aprender, claro, mas antes de aprender, eu tô preocupada com o que você vai fazer, como você vai cuidar do meu filho, da minha filha. Total. Não é só educação. Educar
lógico, educação, eu digo ensino, né? Aham. É um motivo que a gente sabe que as escolas estão aí para isso. Sim. Mas se não tiver alinhada, ajustada com a questão da segurança, da proteção, vai tudo cair por terra. É isso aí. É isso aí. Porque não adianta. Já aconteceu inúmeras vezes casos de escolas que os pais tiram a criança da escola porque caiu e se machucou. É isso aí. Acontece muito. A saída dos pais dá para entender, né? Olhando para o comercial, que é nosso business core ali, quando nós analisamos um pai que tira uma criança num período que ele não tiraria comumente, é um dos pontos a segurança. É o Ele fato tira de porque ter acontecido alguma coisa. E a escola também não traz um posicionamento. Então o pai Sim. espera isso, a escola meio que passa desapercebido para não dar muito volume, deixar com que aquela informação possa pegar os demais. Só que aí quando ela chega na rematrícula, aí ela acredita que o pai vai rematricular e é o Não. momento que o pai não fica. Mas tem casos que o acidente acontece hoje, amanhã o pai ficou tão bravo que ele chega e fala, não vai estudar mais aqui. Tira. É isso aí, é isso aí. Tem casos, inclusive, por exemplo, a gente fala muito de negligência. É uma palavra muito forte, que você fala que escola que vai negligenciar um cuidado, mas a demora, muitas vezes, em procurar o atendimento, acaba sendo uma negligência. Sim. Eu já tive uma escola que a criança era bem pequenininha. Eu acho até que tinha a idade do meu filho, ali, 2 aninhos. Ele prendeu o dedo na porta e ficou com esse dedo todo roxo ali na hora, né? A criança chorou muito e tal. E o que aconteceu? A escola, ela tem aquele receio de entrar em contato com a família, porque não é nada legal para a escola ligar para o pai, para a mãe, para a avó, para a família, e falar, viu, seu filho caiu aqui, quebrou um dente, um braço, uma perna, prendeu o dedo na porta, tá com a pontinha do dedo saindo. Coxinha, né? Machucada. Já aconteceu, inclusive, do pior, de perder partinha do dedo Meu ali. Deus. Então, assim, é chato para a escola tomar essa atitude. Então, quando a escola tem o seguro, ela já fala, ufa, eu tô dando um abacaxi descascado. Eu tô passando informação, mas eu tenho aqui tô dando problema, mas a solução tá ali junto pra mãe ficar mais tranquila. Sim. Porque a mãe fica louca. Eu sou mãe. Total. Eu fico assim, ai, meu filho, peraí, mas vocês não estavam olhando? Ninguém viu, ninguém cuidou. Por mais que a escola, não é que é culpa da escola, Sim. mas é uma professora, uma auxiliar, muitas vezes, para 10, 20 crianças. Ela vira a costa para pegar um, outro subiu no banquinho ali, virou, caiu, bateu a boca e quebrou o dente. E aí? Eu acho que quando você traz isso, é uma prerrogativa para um pai matricular ou não uma criança numa escola. Deveria sim ter ali no momento de um contrato a questão do seguro. Sim. Por quê? Como que eu matriculo meu filho dentro de uma instituição que não me traz isso, considerando que aquilo que você falou e é a realidade da maioria das escolas. Eu tenho 20, 30, 40 numa sala, para muitas das vezes uma professora só. Como que ela consegue controlar todo mundo? Não dá, não tem como. Não dá. E aí a gente sabe também que hoje o comportamento dessas crianças, ela tá diferente, porque eles estão mais agitados, tá tudo bem quanto a isso. Só que para uma pessoa cuidar de tudo isso, e aí um acidente acontecer, a escola não dá respaldo nenhum, Acontece com a mãe e com o pai em casa. Total. A criança tá com a mãe e com o pai, com a avó e cai. Imagina, sobe no sofá, vai pular, erra. E meu filho, em acho que menos de um mês, ele bateu a testa dele na quina da cama. Daí passou acho que 2, 3 semanas, ele bateu a boca, o nariz sangrou um monte. E daí, assim, você pensa, imagina, se com a gente ali olhando, eu tava do lado dele, era que ele caiu e ficou bem feio, enfim. Então, quer dizer, acontece. E o caso dessa criança do dedinho, o que aconteceu? A professora, né, presenciou o que aconteceu, ele fechou a porta. Ele era bem pequenininho, então era o dedinho bem ainda, né, tinha acho que 2 aninhos. E na hora ficou roxo, inchou um pouquinho. O que a escola fez? Vamos cuidar, vamos colocar aqui um negocinho ali, um gelinho, tal, vamos observar. E colocaram na agenda do aplicativo que tinha acontecido. Só que esse aplicativo, ele vai passando informação, acho que em alguns momentos do dia, não era ali em tempo real. Só aquela mensagem, né? E o pai e a mãe não viram. Porque estavam trabalhando e, ok, como tem só o que comeu normalmente, não chegou uma informação do tipo, olha, veja aí o que aconteceu. A mãe
não viu o pai também. O pai foi buscar a criança às 6 e pouco, quase 7 da noite. Isso tinha sido às 3 da tarde. Então, a criança ficou todo esse período sem nenhum tipo de atendimento. Por quê? Porque a escola não sabia ali como agir, enfim. Não aconteceu nada, deixa pra lá, foi só enfim, né? Foi só um machucadinho bobo. Sendo que, na verdade, não. O pai chegou, viu o estado do dedo da criança, ficou pé da vida, levou a criança pro hospital, fez raio-x e tinha fraturado o dedo da criança. Meu Deus do céu. Foi super sério, inclusive. E que aí a família fica, poxa, mas meu filho ficou com dor, não sabe pedir ajuda, ficou chorando e vocês não fizeram nada. Vocês não procuraram ajuda. A escola que tem o seguro, ela não precisa esperar, por exemplo, vamos supor que nesse caso, tivessem ligado para a mãe e para o pai e não tivessem conseguido falar. Tá. Pode acontecer. Sim. Poxa, liguei, E que não muitas das consigo, vezes, por ser um tá CLT, ele trabalhando, não consegue estar com o celular. não consegue ver, enfim, é isso aí. acontece. A escola tem com o seguro, a escola tem autonomia de levar a criança pelo seguro e fazer o Legal. atendimento. Que legal. Não precisa depender do pai e da mãe para levar. E muito menos levar para o SUS. Aham. Porque acontece muito, se for preciso, a gente leva para o SUS. Ok, Cara. mas já aconteceu também, veio aqui na cabeça que a gente vai falando e vai lembrando de todos os casos. Uma criança que eu não lembro exatamente o que aconteceu com ela, mas a mãe foi contatada e levou pro SUS, porque ela não tinha plano de saúde. E eu lembro que a criança estava lá com algum problema, eu não lembro exatamente o que foi, e ela tava um calor, mas um calor, ela demorou 3 horas para ser atendida. Poxa. Porque ela não tinha condição de pagar, a escola não se prontificou a fazer esse custeio Tá. e não tinha o seguro também. Então, quer dizer, se tivesse o seguro, o que teria acontecido nas duas situações aí? Do caso da criança do dedinho. Não consegui falar com a mãe e com o pai, vamos levar, fazer um exame? Não custa, excesso de zelo vai ser demais. Não é. Prefiro falar assim, mãe, pai, o seu filho prendeu o dedinho na porta, não consegui contato, a gente levou só por excesso de zelo, só por precaução, fazer um raio-x. Tá. Não foi nada, tá tudo bem. Ótimo. Isso daí já gerou valor, Já né? gerou valor pra escola. Muito valor. Ou, mãe, levamos lá, teve uma fratura no dedinho, mas o seguro vai pagar tudo, tá? Até 20 mil reais de tudo que precisar fazer entre esse primeiro atendimento, raio-x, cirurgia, exame. Se precisar ficar internado, né? Acontece de fazer uma cirurgia, precisa passar a noite no hospital. Todos esses custos relacionados a esse acidente, né, que sejam ali dentro dessa proposta do seguro, que ele cubra, nem a escola nem a família vai pagar. É o seguro que vai pagar. Cara, quando você vai falando assim, minha cabeça ela vai ficando observando hoje como as escolas estão se comportando, né? Elas estão querendo, algumas ficam entrando ainda num jogo de leilão, então ela fica querendo bater em preço, diminuir preço. Mas aquelas que de fato vão conseguir se perpetuar no mercado são aquelas que jogam o jogo do valor. Mas elas acabam acreditando que o valor está numa infraestrutura legal. Tá em Só tornar isso. uma escola num shopping center. O método de ensino mais caro, que o pai vai pagar o material didático mais caro. Só que não entende que o principal ponto é a criança, é o cuidado. É isso. Por quê? Hoje, se eu deixo de cuidar bem daquela criança, eu vou conseguir colher os reflexos disso daqui a um tempo. A criança vai ter ali os seus 12, 13, 15, 17, 18 anos, ela vai se lembrar de algo que ela passou dentro da instituição. E digo mais, quando acontece um acidente e a escola utiliza o seguro, neste caso, aconteceu um acidente, que nem tem muitos casos de mães que não ficam nem bravas com a escola porque elas entendem. Tá. Se a escola do meu filho me liga e fala que o meu filho caiu, eu não vou achar que eles que não cuidaram, eu sei que o meu filho vai ter feito as manobras dele para ter caído. E a gente entende que criança cai mesmo. E tem mãe, pai que é muito tranquilo quanto a isso, não fica responsabilizando a escola. Mas se acontece caiu, puxa vida, vou aí então pegar, vai, busca, leva, e deu tudo certo, positivamente para a escola, isso também vai ser incrível. Muito. Sabe por quê? Porque ela vai falar para amiga, no grupo de WhatsApp, para vizinha, para amiga, sabe o que aconteceu? Meu filho caiu, quebrou o braço na escola e precisou fazer uma cirurgia, porque ele estava brincando de bola, caiu, quebrou. Daí eu quis levar lá naquela clínica de fratura referência da cidade, ele operou, deu tudo certo. Você acredita que eu não gastei R$1? E detalhe, eles também reembolsam os medicamentos que a gente precisa utilizar. Aí,
Fisioterapia, se precisar fazer depois de uma cirurgia, de repente uma perna quebrada, pé, braço, mão, preciso fazer fisioterapia. O seguro, ele tem assistências, que a gente chama, que, por exemplo, além da fisioterapia, eu preciso de aula domiciliar, porque a criança quebrou a perna, ela não vai ter condição de frequentar a escola por um período. Existe um serviço onde se liga para um 0800 e tem direito a um professor particular em casa para dar aula. Eu acho que aí veio um ponto para você, Juliana, e o seu esposo não tá errado quando ele te cobra isso, que é o posicionamento. Cara, tudo isso que você tá falando, se você torna em conteúdo, em material, dentro de rede social, você começa a entender a importância ainda maior do seu trabalho. Porque eu acho que assim, se você ficar guardando todas essas informações só pra você, eu vou até ser um pouco invasivo, tá? É um pouco de egoísmo, cara. Porque quantas escolas, quantas instituições precisam receber essa informação e elas não sabem. Então, quando você fala disso, eu vou colocar, eu mesmo, tem coisa que você tá falando, eu tô anotando e eu não sabia. Sim. Então, assim, o dono de escola que tá lá na operação todo dia, que ele tá focado em ter um material legal, um pedagógico legal, em olhar para avaliação, em olhar para um fechamento, ele não tem todo esse conhecimento. Não. E aí entra a importância dele poder receber uma informação Entender sua. sobre como funciona e Total. saber. Porque imagina, uma criança que fica em casa. Cara, eu me recordo da minha juventude. Eu jogando futebol na escola, eu lembro que eu torci meu joelho, eu fiquei alguns meses em casa, fiz cirurgia e tudo mais. Cara, a escola não sabia, era uma rede grande. A escola não sabia. E, então, assim, esse é um ponto. Hoje, as instituições, até comentando aqui antes do podcast iniciar que você trouxe, né, de um fato que houve, poxa, de uma instituição gigantesca e ela não tinha toda essa estrutura. Então não é só o pequeno e o médio, o grande também. Né? Ele pode sofrer, inclusive, consequência de processo com isso. Cara. Porque até estava falando sobre o caso, né? Aconteceu essa semana na minha cidade, em Sorocaba, uma estudante de pedagogia, que ela era auxiliar de berçário de um colégio, que eu sigo pela Cardeal e eu vi por lá. Ainda não conversei com a gestora, mas vou até lá pra gente conversar sobre isso, inclusive. Porque se ela tivesse o seguro, ela estaria respaldando a família, de certa forma. Depois do fato, uma pergunta. Depois do fato ter acontecido, se ela fecha o seguro, daria pra dar respaldo? Não. O seguro ele é muito bom porque ele não tem carência. Então você fechou, amanhã aconteceu o acidente, já tá tranquilo, já tá protegido. Mas não que ficou pra trás. Cara, isso é muito ruim, né, cara? Como as instituições deixam o BO acontecer pra agora ela acordar e saber que tem que ter um negócio. Muitas escolas entendem que assim, é um custo, embora seja um custo irrisório, mas ainda assim existe a questão de que é um custo que agora eu não consigo colocar no meu, né, dentro do meu fluxo ali. Aconteceu o acidente, daí dá um jeito. Daí vou ter que colocar, porque é o que aconteceu. E levando também em consideração que a gente estava falando agora de acontecer o acidente, a gente tá do lado de cá, a gente não tá dentro da escola ali, no chão da escola. Sim. E quando quem tá ali, o diretor, o dono, o mantenedor, né, quem seja o coordenador, se ele escuta um choro, uma gritaria e tudo, e sabe que aconteceu o acidente, eles já sabem o desespero que dá. A professora fica desesperada, porque ela vê ali, de repente, uma criança toda sangrando, né? As outras crianças começam a chorar junto, porque vem o amigo todo machucado. Sim. E acontece a situação, o que eles fazem? Chega lá pra direção e fala, e aí, o que eu faço? Resolve. Aí o diretor que tá lá, com um monte de demanda, resolvendo um monte de coisa, tendo que fazer toda a parte de pedagógico e tal, e estrutura, e pagar conta, e levar isso, fazer aquilo, ainda tem que pensar, o que eu faço agora? Eu vou ter que pagar essa conta? Porque o pai, pelo direito de defesa do consumidor ali, juridicamente falando, o pai pode chegar e falar assim, Everton, eu deixei meu filho aqui, e ele não quebrou, não tava com o dente quebrado, tava tudo certo, então eu quero que você pague todos os custos, tá? Ele pode exigir isso da escola. E se você não arcar, e ele ainda bem quietinho, mesmo que ele não te fale nada, ele pode muito bem, depois de tudo o que acontecer, chegar lá e colocar um processo da sua escola e você tem que pagar a indenização pra ele, tá? Já aconteceu a gente sabe de muitos casos de famílias que entraram com um processo contra a escola porque a criança caiu e se machucou lá.
Porque elas não entendem. Além de tirar, tem vários pontos. Tira da escola, então perde-se um aluno. Sim. Diferente de você, aconteceu, te peço desculpa dentro do que a gente pode fazer, porque são 20 crianças, 2 professoras, seu filho subiu, caiu, a gente não conseguiu pegar a tempo. Sim. Mas tá aqui, o seguro pode utilizar, se você precisar sair com uma receita da farmácia que vai te custar R$300, pega a nota fiscal, vamos pedir reembolso. Poxa, hoje em dia, né, uma ida na farmácia tá custando super 300, caro. 500 reais. É isso aí. Né? Ainda mais quando for alguma coisa relacionada, de repente, a uma, sei lá, algo que seja pomada, que custa muito caro, enfim. Teve um caso de uma aluna, logo que eu iniciei a Cardeal, ela levou uma arranhada, um arranhão da amiga. Uma escola em Tatuí, pertinho aqui. Uhum. Ela levou um arranhão, que ficou um vermelhinho assim, Até a gestora mandou foto do antes pra mim. Um arranhãozinho, bobo. Filha da professora era a aluna. Tá. Ok, só que o que aconteceu? A unha da criança que arranhou tava com aquela doença do gato lá, tinha areia na unha. Virou uma ferida, um negócio vermelho, assim, uma feridona vermelha no rosto da criança, que daí ninguém entendia nada. O que aconteceu? Essa bactéria foi pro sangue da criança. Não acredito. Te juro por Deus que tá no céu. Meu Deus do céu. Te juro. Aí a gestora entrou em contato comigo e falou: Ju, isso é uma coisa muito importante que eu zelo também, que a minha empresa tem. Você não fica falando, eu tenho, né, pessoas que trabalham comigo, ok? Mas eu gosto de participar de tudo. Eu gosto de saber do acidente. Todo dia tem acidente, então todo dia eu tô sabendo de alguma coisa. Mas eu gosto de participar, eu gosto de entender. Até os gestores que estiverem assistindo o podcast, que tenham a escola com a gente, escrevam quem já teve esse contato comigo. Sim. Porque muitos falam, Ju, foi incrível o quanto você teve presente, quanto você agilizou, quanto você participou. Não é simplesmente igual, por exemplo, quando você tem um seguro, que você não sabe nem para quem correr, né? E ou você liga pro seguro, aí ele fala, olha, vamos Liga aguardar a no 0800, aprovação do seguro. Aí passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas e não liberou o seguro. A gente faz toda a intermediação, muitas vezes eles têm, os diretores, os pais também, a família, tem o número que liga, se que é a rede credenciada, ou enfim, se quiser levar no particular. Mas se precisar da nossa assistência no sentido de, eu preciso saber, meu Deus, eu esqueci tudo, aconteceu aqui, a criança tá mal, eu preciso saber, a gente tá ali pra justamente assessorar nesse sentido. Isso é legal. Isso é legal que você traz uma personalização, né? A gente traz, eu falo que tem que ser muito humanizado isso. Porque a gente tá falando de um acidente que acontece com criança dentro de uma escola que a família deixou, lembram atrás? Tô deixando aqui meu bem mais precioso. Então, assim... E a escola, eu acho que não só perde esse aluno, porque os pais hoje, dentro das escolas, eles estão todos conectados. O tempo inteiro. Então, eu saio um aluno, aí vai perguntar no grupo, mas por quê? Aí é natural que vai ser mais um, mais outro, e aí a instituição vai perdendo. Pro bem e pro mal. Se for ruim, vai perder Perde. aluno. Se for, e se for um ponto positivo, algo legal, vai trazer mantém aluno. E traz mais. Exato, é isso aí. Porque vai enxergar que a escola... E no caso dessa menininha, ela teve esse machucado, daí o que o seguro fez, né? A mãe chegou a levar, acho que num pronto atendimento, mas não é especialidade deles, precisaria de um encaminhamento e tudo mais. A gestora entrou em contato e falei, não, fala pra mãe levar num dermatologista particular para poder entender, daí... Entrou com outro antibiótico que estava tomando lá, não tinha resolvido porque tinha ido para o sangue, a bactéria. Podia se tornar muito mais sério. Aí trocou o antibiótico, começou a tomar esse outro e passou. A menina não ia poder tomar nenhum tipo de luz no rosto, nem sol, então ela ficou isolada na casa dela, porque aquela ferida podia ficar uma mancha enorme no rosto dela por um arranhão, que se você ver a foto, você fala, não, isso aqui não é nada. Não preciso nem avisar o pai e a mãe, era que chegar na escola e falar, tá aqui. E virou o que virou. Então, assim, a gente não sabe o que pode acontecer. E você falando tudo isso, daqui a pouco eu vou te perguntar também sobre porque você comentou que esse seguro não só traz um respaldo para a família do aluno, mas também para os colaboradores da instituição. E isso para mim foi muito importante, porque eu acompanhei de longe, mas eu tive ali o relato de uma mantenedora de um fato que aconteceu de uma colaboradora dentro da instituição, que sofreu um acidente e tudo mais, a família da colaboradora ficou muito incomodada, e aí se ela tivesse toda essa estrutura, as mantenedoras correram, levaram para o hospital e tal, mas se você tem um seguro, você consegue dar uma proteção, um acolhimento muito maior. E uma continuidade do atendimento, porque assim,
quando a criança, o colaborador, ele é atendido pelo seguro, supondo que ele fez um primeiro exame, depois tem que fazer de novo. Muitas vezes, por exemplo, se a escola arcou com esse primeiro atendimento, ela acha que já tá justo ali, já fiz o que eu tinha que fazer. Mas não, precisa passar de novo, depois por uma consulta, e de novo um raio-x. Aí ela fala, entendeu? E a família, muitas vezes, né, muitos casos que a gente percebe, hoje a gente sabe que o professor, ele não tem ele não é tão valorizado quanto ele deveria, financeiramente falando, né? Dentro do nosso país, isso é assim. Então, muitas vezes, ele não tem plano de saúde. Eu, pelo menos o perfil das escolas que eu tenho, elas não costumam dar o plano de saúde para o colaborador. Concordo. Então, se a família não tem… E eu vou te dizer situações que acontecem com muita frequência. Aluno atípico que machuca o professor. Isso daí eu escuto porque acaba que eles acabam chutando, acabam machucando, mordendo, empurrando. E assim, eu tive caso de aluno que colocou um lápis dentro do olho da professora. O aluno atípico, no momento de crise, a professora pega a criança, tenta apaziguar, porque é o perfil ali no momento que tem que fazer. E ela tentando apaziguar, ele pegou o lápis e colocou dentro do olho dela. Né? Então, ela precisou de atendimento, foi super sério. Ela estava fazendo todo um tratamento lá, porque foi muito sério. Então, quer dizer, esse perfil de criança, né, que a gente sabe que tem, toda escola tem, também exige esse cuidado, porque os colaboradores, eles também são responsabilidade da escola. Total. Não adianta a gente dizer, tá trabalhando ali. Se ela tá… Olha, coisa boba, mas, por exemplo, uma cadeira, uma mesa cair no pé da professora e quebrar… Ela tá correndo atrás de uma criança e cair, se machucar. Uma cozinheira tá cozinhando e acontecer um acidente com ela ali, ela precisar de atendimento. Tudo isso. Então, o colaborador também. O seguro, quando a escola fecha e ela protege as crianças, ela também tá protegendo o colaborador. Legal. Chegando nesse ponto, né? O que eu quero que você possa trazer agora? Para a escola, que ela não tem isso, tá? A escola não tem seguro, e aí a gente pode afirmar que pode ser… Acredito que a nível Brasil, mais de 90% das escolas não tem seguro ainda. Infelizmente. Quais são os passos que a escola precisa fazer para ter o seguro da cardeal dentro da sua estrutura? Então, qual que é o primeiro passo, o segundo passo, para ela poder ser respaldada por isso? Então, importante dizer também sobre a segurança, sobre a proteção, é que ela não vai proteger os alunos e os colaboradores só dentro da escola, tá? Quando a gente fala dos colaboradores, principalmente, a gente está falando que trajeto, casa-escola, escola-casa. Então, se acontecer, supondo uma professora está indo trabalhar de moto, né? Muitas professoras estão indo de moto e ela cai da moto e quebra a perna. No trajeto, ela não está na escola ainda. O seguro vai cobrir e você falou de um caso, né? De uma colaboradora que estava a caminho do trabalho, um professora que veio a falecer, né? Teve mês passado um professor… Ele estava indo para dar aula antes das 7 da manhã. Ele pegava uma estradinha, vai e vem. Eles são do Paraná. A família, a escola. Segurada nossa, graças a Deus. Ele estava indo para a escola, ele bateu o carro e ele morreu na hora. Meu Deus. Até daí o diretor me mandou mensagem, falou, no meu particular, falou: Ju, eu tô em choque. Eu acabei de receber a notícia que meu professor estava vindo aqui dar aula e ele faleceu. O que eu faço? O seguro cobre? Eu falei, então, cobre. Caraca. Porque aí a proteção, ela tá dentro da escola, no trajeto casa-escola, escola-casa, e também passeios que a escola promova com essas crianças e professores. Então, o professor, o colaborador, o aluno… O próprio dono da escola pisou fora de casa, a caminho do trabalho, a caminho da escola, a caminho ali do seu ambiente de poder fazer de fato ali, você dar uma aula e tudo mais. Isso. Aconteceu qualquer coisa, o seguro pode… Acidente, sim. Legal. Aconteceu um acidente. Legal. Foi comprovado que foi um acidente, caiu de bicicleta e bateu a boca e quebrou o dente. O professor de educação física tá indo de bicicleta, ele caiu, bateu a boca e quebrou o dente. Ele pode acionar, porque estava no trajeto. Tá bom. Claro que a gente tem que ter, né, sempre muita consciência de questão de horário, né? Sim. Por exemplo, poxa, o professor entra 7 da manhã e o acidente aconteceu e um horário totalmente fora. A seguradora vai avaliar tudo isso. Legal. Né? Porque precisa ter comprovação de que foi um acidente. Sim. Mas sim, acidente dentro da escola
escola, trajeto, casa, escola, casa. O aluno está indo com a mãe, Deus o livre, bate o carro e o aluno se machucou. O seguro vai cobrir também. Tá. Então, os passos. A escola, ela não tem. E isso eu falo da pequena, média e grande. Não tem tamanho. Ela não tem ali um seguro. Quais são os passos que ela precisa fazer para ela poder ter o teu seguro, a Cardeal Seguro, dentro da instituição? Tá. A Cardeal é uma empresa que faz todo o trâmite com uma seguradora por trás. Então, não sou eu que pago as indenizações, quem me dera ter bilhões em ativos igual tem as seguradoras que eu trabalho. Eu gosto de uma em específico, que chama Centauro. Ela é especialista nesse produto há muitos anos. Existem escolas que estão lá com eles há mais de 15 anos com a pólice. Eu gosto porque tem agilidade, a gente tem um relacionamento muito aberto lá, então eles sempre atendem com muita rapidez, a gente se conhece muito bem, então eu me sinto em casa com eles. Então, se, por exemplo, uma família precisa com muita urgência daquele reembolso, a gente conversa lá, agiliza aí e tal. Então, existe esse trabalho. Então, como que a gente faz? A Cardeal é uma empresa que faz esse trâmite. A gente não cobra nada por isso. A gente faz a melhor escolha para a escola. Então, vamos lá. O Everton tem uma escola e ele quer contratar o seguro, né? Ele quer ter para a escola dele. Ele viu que precisa, porque ele já passou por problemas, ele quer ter essa proteção. A gente é muito simples, é muito básico. É uma proposta digital que eu mando para o e-mail. Ali vai ter o valor que vai custar por vida. Então, por exemplo, você não vai fechar um valor por mês só. Você vai ser o valor por vida. Se você hoje tem 100 alunos e o aluno vai te custar X reais por aluno colaborador. Então, vamos falar que tem 100 pessoas entre alunos e colaboradores. E vai te custar X reais por mês. Então, você sabe que vai te custar aquele valor médio. Supondo que você fez 10 matrículas, você contratou o Everton, você fez um super boom lá e você teve em um mês 10 matrículas. Esse valor por vida vai ser acrescentado a cada um desses 10. Cada aluno, ok. Então, supondo que você pagava X, você vai fazer esse valor por aluno e vai aumentar aquele valor ali. Legal. E só um parênteses, tá? O valor do seguro, que eu fiquei espantado quando a gente conversou, a gente deixa pra falar só no final. Porque, cara, as escolas, elas precisam entender a importância disso. E aí, quando ela olhar pro preço, ela vai falar, meu Deus, por que eu não coloquei isso antes? Com certeza. Né? Por que eu não coloquei isso antes? Então, primeiro passo, contactar você para poder te contratar e levar o seguro da Cardeal para dentro da escola. A gente faz uma reunião online, porque eu tenho mais de 220 escolas no Brasil inteiro. Legal. Então, assim, a gente não tá falando que é só... Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Mas eu atendo escolas no Maranhão, Manaus... Brasil todo. Ceará, em Alagoas, a gente tem escola. Então, assim, não tem essa de, eu sou de outro canto. Não tem problema. Porque a seguradora, ela faz todo esse trabalho justamente para atender o Brasil todo. Legal. Então, a gente se precisar, Ju, quero tirar todas as dúvidas. Vamos lá, a gente marca uma reunião, eu explico, pode tirar suas dúvidas, né, mais detalhadas, a gente faz essa reunião. Ok, gostei, quero contratar. Não tem segredo nenhum. Você vai me passar o seu CNPJ, seu endereço, vou colocar no sistema da seguradora, vai para o teu e-mail, você vai receber ali uma proposta, vai validar por e-mail mesmo, e eu vou te pedir o quê? A lista com os nomes, data de nascimento e CPF dessas pessoas que vão ser protegidas, porque elas vão ter uma pólice de seguro, né? Então, é importante que a seguradora tenha, porque não é um seguro coletivo, é um seguro que cada um tem os seus 20 mil reais para usar. Então, não é simplesmente, eu vou contratar para um número X de pessoas. Não, essas pessoas são pessoas, não são um número. É isso aí. Então, a gente precisa que daí as escolas, elas têm ali aquela relação dos alunos com o nome completo e tal, e dos colaboradores. A gente manda para a seguradora, eles fazem a implantação. Legal. E a partir do momento que você fez a contratação, mandei para você a proposta, isso é muito rápido, a gente faz no dia. Manda para o seu e-mail, você validou, me mandou a lista, a vigência já inicia a partir daquela data. Que legal. Então, quer dizer, a gente começa a proteção a partir dali já. Que legal. Então, uma pergunta, por exemplo, um aluno sofreu um acidente na escola de manhã. Seja que ele apertou lá a pontinha do dedo na porta e aí a escola não fez nada, tal. E, de repente, ela tinha uma reunião com você meio-dia. Isso aconteceu às 9h. E o pai vai buscar a criança às 4h. Ela assinou com você 3 horas da tarde. E o pai buscou a criança às 4h, levou no médico e, poxa, fraturou.
ela já pode usar do seguro? Se a vigência tiver iniciado naquele dia, aí a seguradora vai avaliar a situação, porque é um caso muito específico, né? Tá, Então, tipo assim, normalmente a gente coloca a vigência início do mês específico. tá, Então, supondo, a gente fecha hoje, supondo que hoje é 1 de maio. tá, Aí, você me mandou a lista só dia 5, porque Tá. seu sistema emitiu só dia 5. Por mais que a vigência tenha acontecido desde o dia 1, não foi implantado ainda no sistema. Entendi. Então, para a seguradora, você ainda não está finalizado o seu processo. Tá, Então, tá. por isso que é super importante. Tem muitas escolas que demoram muito para mandar a lista. E eu falo, Tá. gente, pelo amor de Deus, não adianta você assinar e a lista não chegar, porque Sim. daí a seguradora não tem os nomes para poder proteger. E Sim. se precisar, depois a gente tem. Então, quando é algo muito específico nesse sentido, daí a gente tem que pontuar para a seguradora Tá. para ver se naquele dia a vigência já tinha iniciado, Tá. né? Mas não é para acontecer de Tá. não ter de ter problemas por conta de ser algo que já estava assinado, Entendi. né? Mas se não estava assinado ainda, não Tá. tem a proteção. Então os passos primeiro, contactar você. Isso. Segundo, vai ser encaminhado ali uma proposta digital com todos os Isso. dados para a instituição. A escola vê todas as informações, o custo, vai ver que não tem fidelidade. Isso é Legal. importante dizer. Você não fica preso e paga multa caso você queira cancelar, porque isso é muito importante. Existem empresas, não de seguro em específico, mas algumas empresas que fazem contratos onde você fica totalmente preso àquele produto. Sim. Né? Então, se de repente você teve um problema que você não gostou por algum Você não pode motivo, você trocar. não pode cancelar. E se cancelar, você paga uma multa absurda. Gigante, sim. O seguro não. O seguro, sei lá, ou porque teve algum problema que você não gostou, ou financeiramente falando, você não pode mais, precisa fazer o cancelamento. Você vai fazer uma carta pedindo cancelamento, vai pagar ali aquele proporcional daquele mês e acabou. Aham. Você Então, não precisa ter nenhum proposta tipo de fidelidade. digital com CNPJ endereço e considerando que não tem fidelidade. Depois valida a proposta, Manda a listagem. manda a lista de dados e aí tem a implantação da própria seguradora. Isso. Legal. Aí já fica valendo e Isso daria para fazer todo esse processo em um dia? faz. Tá, Se a implantação fica por conta da seguradora fazer. legal. Mas a proposta digital e mandar a listagem, a gente encaminha no mesmo dia para a seguradora. e Feito ela esse faz o passo, trâmite. já tô assegurado. Sim. Caraca. E não é porque, tem muita gente Meu que pergunta. Deus do céu, hein, Juliana? Muita gente Pelo que amor pergunta de Deus. franquia. Eu pago franquia? 230 escolas que você tá muito pouco ainda. né? Eu acho Muito também. pouco. Eu acho também. E olha que a gente é a empresa que mais tem escolas no Brasil. Uma pergunta, vocês também atendem em órgãos públicos ou não? Então, a gente pode, a gente consegue fazer através de, por exemplo, Secretaria da Educação de alguma cidade em específico, porque aconteceu já de eu fazer uma live com uma consultora, Priscila Boy. Tá, Ela conheço. é muito importante. E a Sim. gente fez já, ela já falou sobre mim. E ela atende muito escola pública. E as Tá. escolas públicas ficam doidas, porque também acontece toda hora acidente. Sim. Neste caso, dá para pedir para a seguradora fazer, mas precisa da intervenção ali, do apoio da cidade, Tá. né? Para que o prefeito ou o secretário da saúde aprove, para que daí seja feito ali um trabalho, tem uma licitação e tudo, Sim. mas eles conseguem fazer também É. para escolas estaduais. É um outro caminho, Tá, né? É tá bom. diferente um pouquinho, mas Tá. pode acontecer de Eu de falo conseguir. porque assim, poxa, educação, cara, é o único meio de transformação da vida das pessoas. Não tem outra coisa. Pode falar, mas eu tenho dinheiro, eu tenho isso, tá, tudo bem, mas educação não tem outro caminho que não seja por ela, a mudança, uma nova história, uma conquista, uma realização. E quando eu trago segurança, as instituições elas precisam entender que elas não estão trabalhando como somente olhando para o negócio. Sim, E até dentro do negócio eu preciso gerar valor. sim. Eu não consigo trazer resultado pro pai falando para ele, olha, vai ter aprovação no Enem, tal. Legal, tudo bem. Mas quando eu trago valor numa segurança, numa proteção, eu aumento muito a possibilidade de fechar com aquele pai. E a gente está falando muito aqui de escola de criança e tudo mais, mas a gente não pode esquecer nunca do perfil das escolas de Fundamental 1, 2, ensino médio, que tem interclasses, Total. que viaja para fazer campeonato, que tem aquelas aulas físicas que são muito importantes, que sempre também tem algum tipo de acidente, de sinistro. Eu vou falar um pouco da minha história, eu acho que pouca gente sabe, mais pessoal da minha família, mas assim, eu tive um acidente no ensino médio.
No ensino médio, eu acho que foi no terceiro ou segundo ano do médio, nós fizemos um passeio para um grande parque em São Paulo. E eu tava muito ruim aquele dia também, saúde, né? Um dia antes eu já tava passando mal, não tava legal. E minha mãe falou, filho, você não vai, mas todos meus amigos iam. E aí no final minha mãe liberou, eu fui. Só que quando eu começava a tossir, me dava um pouco de fobia, faltava muito ar. E eu não fui em nenhum brinquedo. Ou melhor, eu fui naquele barco Viking, fiquei num barquinho lá, passei mal demais. Falei, não vou em nenhum brinquedo mais. Fiquei o dia inteiro segurando mala, as coisas dos amigos e tudo mais. E no final do dia eu fui num outro barco. E aí era um barquinho na água e tudo mais, cara. Eu fui uma vez, fui 2 vezes, fui 3 vezes. E aí na 4ª vez me deu fobia. Adivinha o que eu fiz? Eu fiquei em pé no barquinho, buscando ar. Cara, eu me joguei do barquinho, de tanto desespero que me deu. Eu me joguei do barquinho e tentei segurar no mato, assim, que tava como se fosse do lado ali de onde passava aquele riozinho. Não consegui, caí pra dentro da água. Depois eu consegui, de alguma maneira ou de outra, segurar de novo, como se fosse uma mureta, só que os meus 2 ombros, eles saíram do lugar. Eles deslocaram. Os dois. Eu fiquei com os 2 fora. Tanto que assim, cara, depois virou apelido, né? Ô Indiana Jones, cara, a galera, César Cielo, a galera me tirava uma onda. Meus parentes até hoje brincam. Mas eu fiquei ruim. E aí eu consegui, de alguma forma ou de outra, porque aí saiu fora mesmo os 2 ombros, cara. E aí eu conseguia só engatinhando assim. Aí parou o barco, só que tava muito perigoso, porque assim, tem um negócio no meio assim que fica girando. E a minha sorte é que eu não cheguei ali. Porque se chegasse, esquece, acabou. Deus. Mas me levaram para um hospital, aí chegou no hospital, tinha lá um formato que veio o ortopedista, colocou os 2 ombros no lugar, mas eu fiquei mal, mas assim, naquela época, a instituição, que era uma grande instituição, não trouxe uma questão de seguro, apoio, nada. Não. Minimamente a diretora, que ela fez? Ela foi na Avisou. casa dos meus pais, quando souberam que eu tinha sofrido acidente, cara, o meu bairro é um bairro, meus pais moram até hoje, é um bairro simples, carente. A galera inventou outras coisas. Não, o Everton não caiu do barco, o Everton caiu daquela torre. Cara, morreu. A galera começou a fazer oração na casa da minha mãe. Cara, foi até engraçado. Meu primo esses dias me ligou com vários amigos dando... conta aquela história. Todo mundo dando risada, mas assim... Virou. Mas a escola não trouxe isso. E minimamente eu acho que o parque mandou um shorts pra escola, pra me dar... E ficou por isso mesmo. Então, assim, o que você tá falando da criança, do jovem, né? Sim, que tá no ensino médio. O jovem também, porque pensa-se muito disso. Ai, criança, a gente fala muito isso. Sim. Ai, eu não tô deixando meu filho, meu pequenininho lá. Mas acontece muito de criança essas interclasses, né? Eles viajam de cidade, vão para outra cidade. Então, nesses casos, o seguro também vai cobrir o fato de estar jogando, a criança estar no campeonato e também todo o trajeto ali. Eu falo, as escolas que fazem passeio, eu falo, vocês são tudo maluco, porque vocês enfiam um monte de criança dentro de um ônibus. Eu lembro que a gente estava num congresso. Cara, é doido mesmo. E uma diretora falou assim, todo ano, eles são de São Paulo. Todo ano a gente leva eles pro Beto Carreiro. Eu falei, oi! Vocês enfiam um monte de criança no ônibus e vai pra Santa Catarina? Sim, e não tinha seguro. Hoje ela tem, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Mas ela enfia toda a criançada dentro do ônibus e vai. Cara, então, tem assim, que ter muito pra cuidado, acontecer um acidente, que seja até a esquina da escola, cara. Você precisa ter. Atropelamento na área da escola, o seguro cobre também, porque é um acidente que tá acontecendo ali, né? Então, tem até um percentual aí que a seguradora passou, eu não vou lembrar de cabeça, da quantidade de atropelamentos que tem, que a gente acha que não, né? A gente não ouve tanto falar. Quando a gente não passa pela situação, a gente não sabe como que é por aí. Mas nesse caso, a gente já sabe números que acontecem também com frequência. Então, quando a gente fala do aluno maior também, as escolas que têm ensino médio, é extremamente importante, porque a família, ela tá deixando a criança passar o dia, às vezes o final de semana inteiro no campeonato, né? Dormindo lá na outra cidade, passando os dias lá, viajando de ônibus. Então, também causa toda aquela preocupação. Então, não é uma situação... E universidade, aquela pessoa trabalha o dia todo, né? SLT trabalha, vai direto para a faculdade. Acorda cedinho, às vezes de ônibus, de trem, do que for, moto, bicicleta, e vai cansado para a faculdade.
Aí acontece algum acidente no caminho, bateu o carro, caiu da moto, caiu da bicicleta. E ele, todo regradinho ali, vai trabalhar, depois vai para a faculdade para ter uma vida melhor. E de repente aconteceu um acidente ali. Ele pode ter direito ao seguro para que pague as despesas dele, se ele também não tem condição de arcar. E se porventura ele não puder assistir às aulas, ele pode ter esse auxílio aí das aulas, enfim. Uma entendeu? pergunta: esses acidentes que aconteceram, grandes, tá? Com ônibus de alunos vindo para casa, uma pergunta: essas instituições, elas tinham seguro? Não que eu saiba. Cara, Não que eu saiba. aí você tá voltando da faculdade, pô, sua mãe em casa, acreditando que você tá chegando, que você no final de 4 anos, você vai realizar o sonho da de se família, formar. que é o primeiro da família a se formar, e aí infelizmente você vem a óbito. E daí, aí acontece também que o seguro ele tem os 20 mil reais de despesas médicas, hospitalares e odontológicas, que vai cobrir esses acidentes, né? Atendimento, exame, cirurgia, tudo mais. E dentro do mesmo valor que você paga, na apólice de seguro que você está fechando ali, são 3 coberturas. Essa, despesas médicas, hospitalares e odontológicas, invalidez acidental. Tá. O que é invalidez acidental? Aconteceu um acidente, bati o carro, caiu um caquinho de vidro no meu olho e eu perdi uma parte da minha visão. Isso foi uma invalidez parcial, total, Sim. o que seja, mas foi por acidente. Tem 20 mil reais também que o seguro cobre. Tá. E morte acidental. Cara. Que nem, vamos supor, no caso desses alunos da faculdade que estavam numa van, num ônibus e bateu e vieram a falecer. A família não tem condição nem para pagar um velório. Esquece. Esses 20 mil reais de morte vai para a família arcar como ela quer. Sim. Então sim. é um valor que não é tão alto quando se trata de seguro, mas são 20 mil reais que para uma família carente, né, ela Já pode faz fazer. Isso sem considerar quando ainda a família vai ter indenização de quem foi de fato o agressor ali naquele acidente, uma série de fatores. Mas o seguro esse seguro, ele já faz todo o trabalho prévio ali das necessidades iniciais. Poxa, eu preciso de um velório, eu preciso atender a família mora longe, eu preciso trazer pra perto. E de repente essa pessoa que faleceu, ela pagava as contas da casa. Então esses 20 mil reais ajuda. Sim, né? De sim. repente, para alguma situação, ainda mais se é uma família mais simples. Então, quer dizer, não é algo. E assim, eu te digo o quê? Uma universidade, por exemplo, né? Um curso, uma escola profissionalizante que também dá para contratar. Quando você chega para o aluno, por exemplo, está fechando a matrícula, isso para os donos de escola agora, para eles entenderem o que dá para imaginar e fazer. Você fala assim: olha, nossa faculdade, nossa universidade, nosso curso, nossa instituição, ela oferece para que você pague ou uma taxa única que a escola pode receber, ou por mês, supondo que pague por mês. Caso aconteça algum acidente com você, nesses 3 tipos de acidente, despesa, invalidez e morte, você tem 20 mil reais caso você precise, ou para você, ou para deixar para quem você, né, quiser, caso o pior aconteça. Você vai pagar, então, o valor da mensalidade e por mês mais X para você ter esse benefício, tudo bem? Ou então tudo bem não, ou simplesmente, aqui é assim, porque a gente preza. Eu acho que deveria ser obrigatório. Eu também acho. Acho que não deveria nem ser, você quer ou não quer, não, cara. Eu acho que todas as escolas deveriam sim ter. E eu acho que isso um dia pode acontecer, de ser obrigatório. Porque a gente tá vendo muitos casos, muitos. Sim. Eu tava citando, não sei se eu cheguei a finalizar com você falando do caso da menina de Sorocaba, que tava trabalhando, caiu, bateu a cabeça e faleceu, né? Eu cheguei a citar até o final, né? Falou. Ela faleceu nessa circunstância, tipo, ela trabalhou o dia todo na escola, foi pra faculdade, ela estava descendo a escada, caiu, bateu a cabeça, quebrou o pescoço e faleceu. Então, quer dizer, era uma menina que tinha 22 anos. Caraca. Estava no início da vida dela, né, acredito eu que também de família simples, e que, de repente, uma indenização para a família, agora, nesse momento, faria toda a diferença. Eu acho que assim, vocês, donos aí de escola, de instituições, para onde que vocês estão olhando? Vocês estão, de fato, entregando valor? É valor que vocês querem entregar? É transformação, é impacto? Se é isso que vocês querem entregar, por que que vocês estão restringindo um cuidado na segurança dos seus alunos? Cara, vocês não estão lidando com uma família. Essa menina de 22 anos, pode ser que ela já tinha filhos.
Pode ser que ela já era casada. Pode ser que ela tinha ali os pequenos que até amamentavam. E aí? E agora? E agora? Então, assim, se a gente não tem um cuidado, cara, eu vejo que a educação ela vai muito além do que a gente imagina. E quando você fala sobre segurança, cuidado, isso tem que acontecer. Só que também eu queria te fazer alguns questionamentos. Quando a Juliana vai se tornar a influenciadora do que compete à segurança dentro das instituições? Qual o momento que você vai fazer seus eventos presenciais, seu, para você falar disso? Porque, cara, hoje, olhando para tudo que a gente tem de impacto, você poderia já fazer uma mudança de comportamento nas instituições muito forte. Eu acho que aquilo que você está transmitindo de mensagem aqui vai chegar em vários donos de escola, isso é óbvio. Só que dá para fazer mais. Você precisa influenciar. Hoje, cada vez mais, as pessoas elas estão buscando os especialistas dentro de cada segmento, né? Então, eu quero um especialista na área do direito, um especialista na área comercial, um especialista na área de marketing, um especialista na área de seguro. Quem que é esse especialista? Deveria ser você. Então, assim, você precisa considerar uma Juliana influenciadora na questão que compete à segurança das escolas. Eu não sei se você já fez eventos seu. Meu não. Mas deveria. E já. João, já, cara. Porque assim, eu tô falando isso porque as escolas, elas precisam. Elas precisam Elas precisam entender. Elas não estão sabendo disso, assim. Até fica complexo, né? Quando a gente traz uma mensagem pesada, e que tem que ser pesada mesmo, porque senão ele não acorda, ele continua vivendo no mundo dele, cara. Existe muito um preconceito da palavra seguro. Então, às vezes a gente vai falar, a pessoa, ela não sabe que tem isso, e daí ela não vai procurar saber, porque se ela não entende o que o seguro vai realmente causar, como tratar a dor que ela vai sentir. Se ela tiver essa dor, ela tem a solução para isso. E é claro que a gente sempre fala assim, seguro a gente contrata para não usar. Porque se você precisar, você tem. Óbvio. O seguro do carro, a gente não sai da loja sem o seguro do carro, porque a gente tem medo que aconteça alguma coisa. É isso aí. Agora, o dono de escola que tá com um monte de vidas dentro da sua responsabilidade não tem seguro? Sim. Peraí, mas então a gente tá... eu tô priorizando pagar um método de inglês que custa muito mais caro, e a segurança, o cuidado. Tem que andar junto, a segurança junto com a educação. Não adianta, eu digo até... E quando eu falo que quando a gente pega as pesquisas e vê que segurança é o primeiro lugar, a gente entende que o pai tá deixando a criança ali porque ou ela tem que estudar por conta da idade, ou porque ela precisa estudar, os menores, porque a família não pode ficar. E o cuidado sim, a primeira opção. Se você tem a escola mais linda, é um shopping, é maravilhoso, e a criança se machucou e a escola não fez nada, tchau, toda estrutura linda, maravilhosa. E uma pergunta. Hoje tem surgido muito essas universidades, pós-graduações e graduações no formato EAD, né? E o EAD, beleza, a pessoa está estudando em casa e tudo mais. Mas a gente sabe que quando ela vai fazer uma avaliação, ela precisa ir num polo físico. Essa ida no polo físico aconteceu, esse polo EAD que tem que fazer um investimento e todos os cuidados. Sim, porque muito se fala assim, mas eu vou pagar para que se acontecer alguma coisa com essa pessoa. Sim, porque ela é sua aluna. Total. Ela pode fazer presencial, vez ou outra, e o online na maioria das vezes, mas ela é sua aluna. Ela matriculou com você. Ela pagou pra você, independente dela estar fazendo na casa dela, por ser uma facilidade. Sim. Então, acabou. Não tem por que não ter esse cuidado. E quando você mostra esse cuidado, você sai na frente. Total. Porque quando você é uma escola, uma instituição de uma cidade X, e você... A escola tem muitos perfis. Tem escolas que divulgam super o produto. E tem escola que nem fala que tem. Porque a escola que não fala que tem, ela pensa assim... eu tô me respaldando acima de tudo. Eu não quero usar isso como um marketing. Eu quero pensar no meu caixa e eu quero estar tranquila se acontecer alguma coisa. A família, ela pode saber no ato da matrícula. Olha, a nossa escola tem isso. Inclusive, a gente tem um seguro que, se acontecer algum acidente sob a nossa responsabilidade, dentro da escola, inclusive no trajeto, tá? Se acontecer alguma coisa, e nos nossos passeios, vocês têm 20 mil reais para utilizar. Caso aconteça, de forma como vocês quiserem, particular. É importante dizer, coparticipação de plano de saúde.
paga. O seguro reembolsa essa coparticipação também. Então, muitas famílias têm o plano de saúde. A escola pensa, não, a mãe tem convênio, tchau, leva lá. Ok. Só que isso vem descontado depois do pai e da mãe lá no lerite deles. E tá errado, porque quando a escola fecha uma matrícula, ela só coloca lá, tem plano de saúde? Sim ou não? Ela deveria colocar também a questão do seguro. Sim, porque ela tá dando uma solução caso aconteça um problema. Total. E é importante dizer também, Everton, que tem muita dúvida, aproveitando para esclarecer, muita dúvida de escola em relação a problema de saúde. Tá. Por exemplo, Ju, mas e se o aluno convulsionar e cair e precisar de atendimento? Eu posso levar numa consulta? Não. Tá. O seguro é para acidente, a não ser que a criança tenha caído, convulsionado, bateu a cabeça e ficou desacordada, ou por esse motivo, ou sei lá, no que ela bateu a cabeça, no que ela caiu convulsionando, bateu o nariz, sangrou, ou caiu de mau jeito e pode ter quebrado alguma coisa. Se for acidental, o que aconteceu por acidente, ou por saúde, tudo bem. Tá. Mas, a criança convulsionou, posso acionar o seguro? Já aconteceu de diretora me ligar, desesperada, falando que a criança convulsionou. Convulsionar é desesperador para quem tá vendo, mas não é responsabilidade da escola. A escola, se a criança tá com febre, se a criança tá com tosse, se ela tá com o peito chiando. Hoje tem empresas que fazem isso por telemedicina e tudo mais. Mas você tá tomando uma dor que não é sua. Pelo contrário, quando a criança tá doente, a primeira coisa que a escola faz é ligar para a família e mandar buscar. O meu filho com tosse, a escola liga, não pensa meia vez e fala, vem buscar, porque ele não pode ficar aqui. Se tiver com diarreia, vem buscar, porque a gente não sabe o que é, vem buscar. Tá. Então, quer dizer, a escola, ela se desespera muitas vezes e às vezes quer buscar uma solução para casos de saúde. Mas saúde não é responsabilidade dela. Pelo contrário, ela tem que se limitar ao acidente que é a responsabilidade. A integridade física da criança é a responsabilidade da escola. Mas tá vendo a importância da sua informação? Por quê? A escola, muitas das vezes, ela não sabe até onde vai a responsabilidade dela. E aí, quando ultrapassa, é mais ou menos ela acaba achando que é dela. Que é dela. O pai, que por hora ele também não tem a informação, ele acaba indo em todos os veículos e colocando que é culpa da escola. Pode acontecer. Então, eu acredito que é um trabalho que o seu, tá? Não só voltado para a escola, mas a escola que você atende hoje, ela precisaria ter um braço que ela investisse sim grana, para você e também ter um circuito ali de palestras com os pais. Falando sobre como utilizar, como utilizar e até onde a escola é responsável. Porque o pai, ele precisa também de informação. Então você vai ter um ganho ali de retorno da instituição investindo no seguro, mas também da instituição investindo no seu conhecimento. Porque eu acho que a família precisa disso. Do mesmo jeito que a escola ela é obrigada a ter o treinamento de primeiros socorros, que é a Lei Lucas, que é aquela lei onde o aluno que se ele se engasgar ou se ele sofrer algum acidente, a escola ela é obrigada. Isso daí já é uma obrigação por causa da Lei Lucas. Então ela exige que tenham um número X de funcionários treinados para isso. Para que se acontecer um engasgo ali, exista manobra. Mas eles não entendem a hora que foge daquele primeiro socorro ali, daquele primeiro momento, o que eu faço agora? E o seguro, ele tá ali para dar essa tranquilidade. Porque a gente falando aqui é uma coisa, mas quem presencia, quem vivencia, é desesperador e a pessoa só quer resolver o problema. Aí o que eu faço? Você já fez algum manual? Manual? Sobre esse seguro, por exemplo, aconteceu tal coisa, faz isso, daqui pra frente não é... A gente tem, eu costumo passar, o que eu faço? As minhas escolas, eu tenho um grupo com eles, e ali eu passo algumas informações sempre, a gente faz muita... A gente beneficia as escolas com serviços também, sabe? Onde eles conseguem, de repente, algum tipo de acesso a uma informação de direito educacional. Mas infoproduto teu, você não tem ainda. Daí, nesse grupo, às vezes, eu coloco... a gente tem um manual de como proceder quando acontece o acidente. Então, tipo, ligou no 0800, caso queira. Ou então, se precisar fazer o pedido de reembolso. Eu sou mais fã do reembolso. São duas maneiras de acionar o seguro. Ou você liga no 0800 e pede para que eles verifiquem. Porque como atende o Brasil todo, eles precisam entender qual que é a cidade que você tá, qual o local. E o seguro não cobre só dentro da escola. O acidente, por mais que você ligue daquele CNPJ, o acidente pode ter acontecido
na estrada indo para um evento, Tá, né? Para uma Tá. festa junina que vai ser na cidade X. tá. Então, você liga nesse 0800 e explica, olha, aconteceu um acidente, a seguradora vai falar, opa, qual que é a cidade que vocês estão? Na seguradora não, a empresa que trabalha para isso. A gente está na cidade X. Eles vão encontrar qual o melhor hospital próximo ali Tá. para levar essa criança. Neste caso, as despesas são pagas direto da seguradora para o hospital. Ninguém arca com nada. Legal. Então, beleza. Foi feito tudo ali, raio-x, tal. Ou então, se quiser ter autonomia de escolha para onde levar, leva, vai pedir nota fiscal e relatório de atendimento que fala ali, o dentista, por exemplo. Foi feito um atendimento onde a criança fraturou o dente XYZ, foi feita uma restauração, uma cirurgia, tal, carimba, assina, isso é o relatório do dentista. Pagou, paguei aqui R$1.500, me dá nota fiscal. Pode mandar pra gente, existe um portal onde pode ser colocado tudo isso, mas liga, manda para nós pelo WhatsApp, enfim, a gente pode fazer todo o trâmite. Então, eles têm esse acesso. Então, assim, eu costumo ser muito humanizada nesse sentido de manual, mas um produto onde eu especifique... Você não tem ainda. Não. Cara, João, tem que ter um infoproduto. Urgente, cara. Porque se você coloca hoje nas plataformas digitais, tem aquela escola que tudo bem, que ela precisa... É o início de uma jornada para chegar no teu seguro. Eu acredito que o infoproduto traria muito conhecimento já pro dono da escola, pra equipe. Saber onde ele tá. É isso aí, a partir disso, poder chegar ali no seu trabalho, de fato, que é o fechamento do seguro. Porque se você tem um infoproduto, você vai conseguindo também trazer autoridade, as pessoas vão entendendo cada vez mais o seu valor, o impacto. Então, eu acho que você deveria pensar nisso. Então, são ideias, possibilidades que eu acho que, assim, pra ontem, pra poder estar aí, tá? E aí chegou num ponto que é o que as donas de escola devem estar esperando. Quanto custa isso? Quanto que eu pago por aluno para poder ter o seguro dentro da instituição? Ter o seguro dentro da instituição? É uma coisa que é muito... Quando a gente fala tudo que ele causa, fala, meu Deus do céu, você fica só esperando ali. Sim. Mas a gente costuma trabalhar com uma média de R$3 por mês por aluno / colaborador. Aí, Leandro. Eu falei pra ela, quando ela falou assim, eu falei, é de graça, né, cara? R$3. Ele levou um susto. Não, eu levei, eu tava esperando algo R$400, R$500 por aluno. Pô, pra tudo isso, eu já estava visualizando o valor maior. Porque você pensa assim, ó, R$3 por mês, a escola, ela tá ali, ela pega a anuidade, né, ela divide, então ela coloca todos os produtos que ela tem, certo? Tá. Então ela coloca tudo do melhor que ela enxergou ali, ela foi numa feira, na Bet do Car, viu tudo, eu quero colocar isso. Legal. Ok. Tem um advogado especialista do direito educacional, que eu acho super importante também, que é super importante ter alguém especializado. Ok. Aí quando você vai precificar, você fala, nada é tão barato quanto isso, porque a gente tá falando de um valor muito baixo. Total. Se você colocar o ano do seguro, não vai custar R$50. Louco, né? Então, quer dizer, e assim, por que eu falo que a escola ela pode fazer da forma como ela quiser a divulgação ou não? Porque ela pode colocar isso da forma como ela quiser para a família pagar. Se ela precisa fazer um caixa no final tipo assim, vamos supor que ela precisa fazer um caixa para pagar as contas de final de ano lá, 13º, férias dos colaboradores e tudo mais e tal. Tá. Aí chega no momento, ela precisa monetizar ali naquele momento e tal. Ela pode cobrar a anuidade, o ano para a família. E eu tenho certeza absoluta que a família não vai se opor a pagar um valor para ter todos esses benefícios para que ela possa seguir com o seguro. Cara. A família que falar, eu não vou pagar X reais por mês, né, nesses moldes aí, ou então pagar uma parcela única de R$50, sei lá, que seja, para ter esse benefício, tipo, mas é só o dono da escola saber fazer a pergunta certa. Importante. Ou então nem fazer, ele simplesmente fala assim, na nossa escola, nós temos um produto que vai proteger seu filho caso aconteça alguma coisa. Não, é um respaldo nosso, porque você, de repente, no momento da sua vida, você pode estar sem plano de saúde. Total. Você tá migrando de um plano para outro, você trocou de empresa, você ficou sem um emprego, você, pelo motivo que seja, ou a família simplesmente não ter. Tem famílias que optam por não ter plano de saúde. Eu acho que assim, o dono de escola, olha,
nós prezamos aqui dentro pela segurança, pela E isso proteção, faz parte pelo cuidado. do nosso E todas as nossas crianças. crianças, elas, além desse valor aqui que você tem a anuidade parcelada, você também tem aqui o seguro, que ele vai ser protegido nisso. E tem escola Acabou, que nem fala que tá colocando no boleto isso. Sim. Que não precisa. Também não tem Ela coloca, muitas escolas já colocam material didático, colocam Acho que é o valor final e você, depois e do você valor vai final, colocar você ali fala os benefícios que a dividido. família vai Se ter. a escola tem uma mensalidade de R$ 1.500 e ela vai pagar R$ 1.503, R$ 1.505, não faz diferença para a família, para que ela tenha. Por isso que eu acho que não tem nem que dar opção. Porque essa mesma família que pode falar assim, Everton, eu não preciso disso. Não quero pagar esses R$ 5 por mês, não. Sabe o que vai acontecer? Esse mesmo pai vai vir bater na sua porta e falar assim, viu, meu filho caiu, quebrou o dente, paga tudo aí, tá? Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer pro dono de escola, pro mantenedor, é quanto vale a vida do seu aluno? Só isso. Quanto vale a vida do seu aluno? O que é mais importante? Qual que é o maior patrimônio que a sua escola tem? É isso aí. É o prédio? É isso aí. Você já parou para pensar se aconteceu um acidente numa escola em Ribeirão Preto, uma criança de 4 meses faleceu, engasgada dormindo. O que aconteceu com a cabeça dessa dona de escola? Ela simplesmente surtou, porque que vontade que ela tem de seguir? Uma criança, a professora que chegou e viu que não tinha mais o que fazer. Então, são muitas demandas na cabeça para você não colocar um produto que vá te resguardar. Sim. E se acontecer alguma coisa, a família quiser te processar, falando, mas tá aqui, ó. Isso já respalda de receber um processo judicial assim, surreal, porque isso já tá justificando, né, que a escola entende que acidente acontece. A gente nunca imagina que vai acontecer, não quer que aconteça, mas pode acontecer, e aí? E aí que eu tenho esse seguro aqui, nossa escola preza pelo cuidado. Então, anuidade é isso aqui. Então, quando a escola vai fazer a precificação, ela já tem que incluir isso daí. Mesmo que não seja, quer fechar agora em maio. Eu quero já... eu vou esperar, porque eu vou colocar só na precificação de 2026. Tá, mas acidente acontece amanhã, se precisar, se for acontecer, acontece amanhã. E tem algo que você comentou, que vai para um âmbito de business, de negócio, que a escola pode fazer, em cima desse valor base que a seguradora traz. Mas isso eu não vou falar. Eu acho que vocês só vão saber quando vocês falarem com a Juliana, porque a gente conversa vocês conseguem entender melhor. Sobre cada caso. Porque que tem dá pra muito fazer. valor de você entregar para a família segurança, mas também tem uma baita oportunidade de negócio aí que a escola fazer em cima disso que traz retorno. Sim. E eu tô falando retorno grana, tá? Desenvolvimento para você poder falar, poxa, mais um canal de aquisição que eu tenho aqui, que eu tô entregando valor, mas eu também consigo ter um retorno positivo disso. Sim. Até para investir melhor, colocar melhor. Pra então, cara, época do ano que você especificar e tudo mais. Então, quer dizer, o seguro, ele não é para ser sazonal, ele não é para ter meses certos para ser fechado. Ele não tem uma previsibilidade de quando vai acontecer. É isso aí. A ponto de acontecer da escola achar que vai fechar só pro próximo ano e acontecer acidente mês que vem. É isso aí. E aquilo já onerou o caixa dela. É isso aí, cara. Ela não tá com caixa para aquilo e ela vai ter que arcar com aquilo. E aí? Vocês que ficam falando, né? Alta sazonalidade, baixa sazonalidade. Isso não existe. Quem tá ainda falando disso, gente? Eu acho que vocês estão na era da educação de 2005, 2003, 2002, que vocês ficam olhando. A matrícula eu faço no meio do ano e final do ano. Desculpa, isso não existe. Se você, obviamente, tem um olhar para sua instituição de valor, todo dia é dia de você vender, é dia de você fechar negócio, é dia de você matricular. Você tem que olhar todo dia para a segurança, sim, dos alunos. Então, assim, é todo dia. É por isso que o seguro não deve ser um produto para esperar para contratar. Não. Não deve. Porque as escolas que fecham, por exemplo, as escolas que estão fechando comigo agora, em abril que passou e que vão fechar, que a gente está em negociação, é porque elas entenderam o real motivo de ter o seguro. Total. As escolas que pensam, eu não vou fazer agora, porque nós estamos num mês que eu não, por exemplo...
ela pode muito bem colocar para a família, a partir de agora vai entrar um valor X, ou então uma parcela única daquele valor, mas tem escola que fala assim, eu não consigo precificar isso agora, eu não posso embutir isso no meu fluxo de pagamento, então eu não vou fazer. Só que ela não tá entendendo, então, por que o seguro tá ali? A realidade é que ela não sabe vender, só isso. Ela não entendeu Ela não sabe vender ainda. e ela não sabe entregar valor, porque, cara, você colocar R$3 agora, vai te impedir de você passar mais um semestre correndo o risco de um grande problema. De você enfrentar um baita processo que não vai ser mais R$3, vai ser 200 mil, 300 mil, 500 mil, e aí talvez esse processo feche a sua escola. Só isso. Então, assim, não é R$3 que vai aumentar meu custo, não. É uma segurança, né? Não tem, um investimento, não tem discussão. mas que também pode ser investimento que pode trazer um retorno. É isso aí. Então... Cara, olha só. A gente já tá aí com 1h15. Se deixar, a gente vai tocando mais. Deus. Mas olhando para esse cenário, Juliana, para onde você tá indo? Quais são os passos que você olha para futuro do que vocês estão trazendo na Cardeal? O que você olha para frente de possibilidades para vocês crescerem também? A gente está buscando hoje que as escolas maiores entendam que elas não é porque elas são maiores e que elas já têm aquele valor agregado, aquele nome, aquela postura, que ela não precise ter isso, né? Porque muitas vezes a gente tinha muito essa visão. As escolas que a gente começou, que a gente iniciou, sempre muito pequenininhas, as que estavam começando, muitas escolas não pagando e o seguro ele cancela, 3 meses sem pagar, você cancela o seguro. Então, quer dizer, você entende que a pessoa não estava no momento de fazer aquilo acontecer. Quando uma escola grande entende disso, você fala assim, poxa, eu passei o recado que eu queria. Sim. Porque ela entendeu que não é porque ela é grande, que ela tem um perfil de pais que tem uma condição financeira legal. E a gente não é sobre o caixa da família. Sim. Não é sobre o caixa que a pessoa vai pagar. A gente está falando do caixa que você está dando para a família pagar caso aconteça. Sim. A família pode ter a condição melhor que tiver. Mas se você tiver isso para oferecer, caso ela precise, ela vai falar, poxa, mas essa é uma escola que está preocupada com o meu filho de verdade. É isso aí. Não é só o fato de ir lá e assistir uma aula e fazer uma aula de educação física e fazer uma viagem para um museu na cidade X. Não, ela está preocupada nos intervalos de tudo que está acontecendo. Em tudo. Então, hoje, o foco nosso é justamente trazer esse benefício para as escolas que são grandes, de fato, e que precisem entender que elas... Não que elas vão ter só um diferencial, elas vão ter um ponto onde elas vão se sentir mais tranquilas e passar essa confiança para os pais, para não entender que é só sobre... o dinheiro que ela vai trazer, não, sobre o cuidado que ela tá tendo com aquela criança. É isso aí. Cara, eu acho que a informação que você trouxe, tenho certeza, a informação que você traz é uma informação de muito peso, de muita valia, de muito cuidado. Dono de escola, a gente vai batendo aqui, mas é porque muitas das vezes pra você também acordar, você tem que tomar um choque de realidade, mas é para te proteger. No final das contas, o seguro vai trazer uma proteção para a família, uma segurança para a família, valor para a família que a sua instituição entrega, mas um valor para você também, né? Então, eu queria que você pudesse trazer aqui uma mensagem para essa dona de escola, para esse dono de escola, esse mantenedor que se vê muitas das vezes e fala, poxa, mas isso já aconteceu, eu não tinha informação, eu não consegui acessar a informação, mas agora você tem, porque nós trouxemos aqui, e obviamente você precisa sair desse podcast com uma única atitude que você tem que fazer. Ir no WhatsApp, mandar uma mensagem para Juliana, agendar com ela para você já ter o seguro dentro da sua instituição. Sim. Agora, não pós-recesso, não, agora. Então, qual mensagem que você pode trazer para esses donos de escola da importância que você está entregando de valor aí? Eu costumo usar uma frase que é muito real e eu fico impactada como mãe ouvindo. Que os pais, eles não buscam só um bom ensino. Sim. Eles querem os seus filhos protegidos. Também. Então, não adianta você trazer tudo que for de melhor e você não ter um cuidado com essa criança, com esse bem maior, com essa preciosidade, você está lidando com o amor da vida da família. Sim. De um pai, de uma mãe. Então, assim, a gente está falando
que você tá tendo um cuidado. Porque quando a escola, ela abre a porta dela para a criança entrar, ela tá cuidando. Total. Ela não tá entre a entrada, acolhimento, uma aula uma aula extra. Não tá sendo o ensino ali. Sim. Esse período todo tá sendo o cuidado. Sim. Ela tá sendo cuidada, ela tá Sim. sendo olhada. Então, quando você mostra que você tem essa visão, para uma mãe, eu como mãe agora falando, eu consigo enxergar sobre todos os lados, você fala, cara, que incrível, que legal. Uma escola que tá preocupada que se acontecer alguma coisa, eu tenho esse respaldo. Sim. Então, quer dizer, claro que ela não quer que aconteça. Sim. Claro que eu não quero bater meu carro ou que roubem meu carro, mas eu tenho o seguro dele, porque se acontecer, é meu caixa que está envolvido e tem toda uma questão de que quando a gente está falando de uma escola, a gente está falando de criança, de vida. É isso aí. E qual que é o maior patrimônio da escola? As crianças. Sim, é vida, São vidas. família, A gente não está falando do Sim. prédio. Sim. Tem escolas que investem milhões em prédio, Sim. em milhares de reais em sistema, em sistema de tudo. E não entende que paga R$3 por mês por aluno. Não faz tem sentido. como. Eu não acho faz que... sentido. Então a Eu te gente precisa agradeço. trazer essa informação, né? Tem A que gente trazer, tem que fazer... a gente vai trazer com mais força, vai bater mais nessa tecla aí, porque é um dos fatores principais para um pai fechar ou não matrícula numa escola. Eu falo que pode ser um fator determinante para um pai escolher a escola. Total. E que bom que você esteve aqui, Obrigada. Que bom que você trouxe esse conhecimento, essa informação. Eu fico como aluno aqui, eu anotei, eu acho que uma, duas... É informação pra caramba, cara, né? Eu anoto tudo porque é muita informação, é conhecimento. A gente tem que levar para essa galera. E assim eu te agradeço pelo tempo, pela oportunidade. Trouxe alguns questionamentos que eu acho que a gente leva para casa, porque você precisa trazer mais... Trazer essa informação para essa informação, um posicionamento mais incisivo para essa escola, para esse dono de escola, que às vezes ele tá focado só numa coisa. Tem que bater forte. Não tem jeito. Hoje em dia o marketing está indo para um marketing muito forte de influência. As pessoas, elas não querem comprar instituições, elas querem comprar gente. Então elas não querem entender se a sua empresa é XYZ, mas ela quer saber sobre você, quem é você. E aí, a partir de você, ela compra ou não o teu negócio. Então isso é um ponto importante para poder trazer e agregar aí dentro do seu trabalho. Mas eu te agradeço muito, espero que você tenha gostado. Claro, muito. A gente tem muito para trocar. Sim. E assim, eu agradeço também a vocês, donos de escola, que estão acompanhando, que estão assistindo. Por favor, se é educação que você entrega, se é a transformação que você entrega, por que você não está investindo num seguro que vai trazer segurança para as famílias e para os alunos? Essa é a pergunta que eu te faço. Te agradeço até aqui, assista, compartilha, encaminhe esse podcast para mais outros donos de escola e assim a gente encerra mais o Educatom Podcast. Valeu!